Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor César de História. Eu elaborei aqui uma aula para a gente dar continuidade, não é, aos assuntos aí tratados nas aulas de História. Nós havíamos iniciado lá em março o assunto Antigo Egito. Então nós vamos dar continuidade a esse assunto. Claro que esse primeiro momento eu vou fazer uma revisão com vocês, não é, do assunto, das questões que nós tratamos lá no comecinho de março ali, não é? Primeira quinzena de março. E aí depois nós vamos dar continuidade ao assunto Egito, depois Grécia, Roma, para que nós possamos aí finalizar o conteúdo proposto de história para o sexto ano. Eu montei para vocês um roteiro, tá? Assim como eu faço na sala de aula, uma rotina ali. Então, nessa primeira aula, vocês vão acompanhar essa videoaula. Lembrando que essa videoaula é um material complementar, tudo bem? Que está sendo disponibilizado aí para vocês. Claro que nem todos, não é, vão ter aí acesso à aula por questões de tempo, acesso, não é, à internet e tudo, e nós compreendemos isso. Mas então nós temos aqui então um roteiro, tá? Vocês vão acompanhar essa videoaula. Claro que só reforçando que muitas questões que eu vou tratar nessa aula aqui, eu já falei com vocês lá nas aulas em março, mas para a gente, não é, voltar, né, fazer uma breve revisão e dar uma continuidade. E depois, na segunda parte da aula, tem ali alguns exercícios bem tranquilos, inclusive parecidos com aqueles que nós fizemos em sala, só para vocês lembrarem onde nós paramos aí no conteúdo de história. Pessoal, como é a nossa primeira aula nesse formato, eu sugiro para vocês aí alguns materiais, tá? O caderno seu de estudo, seja da disciplina de história, ou um caderno de rascunho que você tem aí, uma caneta ou lápis para que você possa fazer as anotações. Lembrando que, como é uma revisão, vocês já devem ter esse conteúdo parecido no caderno. Então, logo, quem quiser anotar novamente no caderno para ter aí organizado com a data, não é, e o assunto, coloquem aí então a data, né, ou a semana em que você está assistindo essa aula e organize o caderno para que depois lá na frente, no momento de estudo, no momento oportuno, aí você possa, não é, retomar aí esse assunto. Então, não é, organizem, coloquem a data, o assunto e para que também, se surgir alguma dúvida na hora da resolução da atividade, vocês tenham, além desse vídeo, as anotações aí no caderno. Então, apenas retomando, não é, o que nós já conversamos nas aulas lá na primeira quinzena de março, sobre o Egito. A primeira questão parece bem simples, mas algumas pessoas acabam confundindo e eu expliquei para vocês em sala o porquê. O Egito está situado na África, em uma região da África, não é, ali que compreende o famoso deserto do Saara. O deserto do Saara ele está localizado aproximadamente nessa região aqui da África, tudo bem? Claro, pessoal, eu trouxe para vocês um mapa da África, tá? Um mapa político da África, só que esse mapa ele é atual, ou seja, as divisões que vocês têm aqui são países recentes, tá? São divisões atuais. O período que nós estamos estudando, o Antigo Egito, essas divisões aqui, elas não existiam, tá? Elas não existiam, mas é apenas para você situar, ó, o Egito está aqui. Hoje um país importante do continente africano. E uma outra questão que chama a nossa atenção é a região, não é, onde essa importante civilização se desenvolveu. Uma região, não é, um clima ali, uma região difícil de viver, né? Uma região que apresentou para essas pessoas ali algumas dificuldades. No entanto, com o passar do tempo, elas foram ali criando estratégias para sobreviver e desenvolver nessa região uma importante civilização, que foi a antiga civilização egípcia. Aqui nós temos uma imagem das pirâmides de Gizé. Ampliando, né, só para você imaginar, não é, a região onde estava situada essa importante civilização egípcia, hoje um país importante da África, uma região aí, não é, de deserto. Quando eu falo para vocês
um deserto, você pensa, mas como que uma importante civilização conseguiu se desenvolver, não é, numa região que provavelmente é tão difícil, não é, principalmente para a espécie humana, não é, sobreviver, se adaptar. Aí nós temos a primeira questão que nós temos, que devemos pontuar aqui, que é a presença do rio Nilo, certo? Aqui nós temos uma representação, tá, do rio Nilo. Então você tem aqui o rio, e veja que interessante, aqui a margem do rio, essa parte aqui destacada em verde, não é? Então você tem o deserto, tanto no lado ocidental quanto no lado oriental. Só que você tem um rio, e graças a esse rio, os egípcios conseguiram o quê? Praticar agricultura, não é? Outras atividades econômicas e sobreviver. Aqui nós temos uma foto recente do rio Nilo, tá? Então veja que você tem um rio e no entorno ali o deserto do Saara. Pessoal, e como que os antigos egípcios aproveitavam o rio Nilo? Conversei também com vocês sobre isso durante as aulas. Então você tem o período da seca, período da vazante, não é? Da seca, e o período das cheias. Olha que interessante. No período da vazante, da seca, digamos assim, não é? As margens do rio, elas ficavam o quê? Próprias para o cultivo, não é? De trigo, cevado, o que seja. E no período da cheia, essa margem ficava ocupada pela água. Aí eu expliquei para vocês que essas cheias, elas variavam, não é, de acordo com a época do ano. Vocês devem estar lembrados disso, tudo bem? Então, na época da seca, vamos entender assim, eu vou cultivar aqui na margem do rio, porque, claro, eu estou próximo à água, fundamental para a irrigação. Lembrando que nós estamos numa região de deserto, então eu preciso dessa água para a prática da agricultura, para a irrigação, por exemplo. Mas aí tem um detalhe. Essa água do rio Nilo, ela traz consigo um fertilizante natural, que nós chamamos de humus, tudo bem? Então, por mais que você, né, que os egípcios vivessem numa região, numa região de deserto, um clima, não é, quente, seco, o rio Nilo favorecia, não é, essas pessoas aqui a praticar, por exemplo, agricultura, criação de animais e dentre outras atividades. Aqui vocês têm, não é, uma representação novamente de como seria a vida às margens aí do rio Nilo, tudo bem? Então você tem, claro, a prática da agricultura, certo? E também utilizavam aí o rio para outras atividades. Por exemplo, a argila coletada aqui nas margens do rio era utilizada na construção, ó. Estão vendo? E veja que são construções, de acordo com essa representação, construções bem elaboradas, não é? Então você tem toda uma vida, não é, que dependia da existência desse rio. Agora vamos fazer uma reflexão. Vamos pensar aqui. Tem uma famosa frase, no caso uma afirmação, não é, na história, que diz assim, um historiador grego, Heródoto, disse, né, visitou ali a região do Egito, na época, na antiguidade, e disse que o Egito é uma dádiva do Nilo. Aí eu trouxe para vocês essa afirmação com uma pergunta. Será que realmente é uma dádiva? Vamos entender isso e fazer uma crítica a essa ideia de Heródoto. Não que ele esteja errado, mas vamos pensar de um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Trouxe aqui para vocês um trechinho de um historiador, Jaime Pinsky, num livro As Primeiras Civilizações. Eu tirei esse trechinho do texto, do livro, e vamos lá ver o que ele diz. Que os gregos subestimassem os egípcios é compreensível. O que é subestimar? É você não acreditar no potencial daquela pessoa, daquele povo. O que não é aceitável, contudo, é a repetição dos mesmos preconceitos livro após livro. Aí ele continua, não há milagre egípcio. O desenvolvimento egípcio tem bases muito concretas. Aí ele fala do rio Nilo. O rio Nilo oferecia condições potenciais
que foram aproveitadas pela força de trabalho dos camponeses egípcios, não é claro, organizados por um poder central no período faraônico. Portanto, trabalho e organização foram os ingredientes principais da civilização egípcia e não apenas condições naturais. Vamos entender essa pequena, não uma crítica, mas essa observação aqui em relação ao Egito como uma dádiva do Nilo. É fácil. Só o rio Nilo explica a grandiosidade da civilização egípcia? Não. Se os egípcios não tivessem se organizado, não é? Com a divisão do trabalho, claro que com o trabalho escravo também, infelizmente, não é? Para nós hoje isso é uma questão desumana, mas naquela época era um outro contexto. Aí nós entendemos que toda a organização dos egípcios também explica a grandiosidade da civilização egípcia. Não foi só isso. Não foi só a existência do rio Nilo, mas também a organização, a importância dos trabalhadores, camponeses, artesãos, militares, infelizmente, novamente, dos escravos, não é? Lembrando, vamos falar sobre isso na semana que vem, nas próximas aulas, mas que muitos escravos ali no Antigo Egito eram, não é, pessoas que foram derrotadas em alguma batalha, pessoas que não pagavam suas dívidas para, não é, com o governo, então acabavam sendo escravizadas. Então veja, sim, eles foram favorecidos pela presença do rio Nilo. Tudo bem ou não? Eles foram favorecidos aí pela presença do rio Nilo. No entanto, se não fosse a organização dos egípcios, não é, em relação a essas obras que eles foram construindo ao longo aí da sua trajetória, eles conseguiriam construir essa importante civilização? Com certeza não. Aqui um outro exemplo, não é? Além daqueles canais de irrigação que vocês observaram no slide anterior, eles construíam os diques. Qual a ideia do dique? Na época da cheia, não é? A água passava por aqui. E como você tem a cheia, ela transbordava e depois ela ficava armazenada aqui nesses espaços, nesses diques. Veja então como que eles foram criando estratégias para aproveitar ainda mais as águas aí do Rio Nilo. Pessoal, mas quando eu falo para vocês em Egito, logo vem Rio Nilo, pirâmide, múmias, não é? E também a imagem do faraó. Mas será que esse faraó sempre existiu na sociedade egípcia? Será que sempre existiu ali a figura desse governante poderoso, não é? Considerado pelos egípcios um deus, não é? O Horus vivo. Será que essa figura do faraó, ela sempre existiu na civilização egípcia? Vamos ver. Em relação às origens da sociedade egípcia. Isso, pessoal, olha o período. 4.000 antes de Cristo, arredondando aí 6.000 anos atrás aproximadamente. Vários povos migraram para o vale, para essa região aqui, ó. Então vários povos de várias regiões, eles foram migrando para o vale aqui do Rio Nilo. Então vários povos foram, né? Claro que um processo que demorou muitos e muitos anos, décadas, até séculos, eles foram migrando e habitando aqui as margens do Rio Nilo. Até esse momento, havia essa ideia de Egito? Ainda não. Vamos ver aqui. Então, esses diversos povos eles foram migrando, não é, e se instalando aqui nas margens do Rio Nilo e praticavam, claro, a agricultura. Então, eles se fixaram às margens do Rio Nilo, formaram pequenos vilarejos, não é? E praticavam agricultura, não é? Criavam ali alguns animais e sobreviviam. Pequenos vilarejos. Pessoal, mas com o passar do tempo, esses vilarejos, eles foram se juntando, não é? Foram ali formando um grupo um pouquinho maior. Esse grupo nós chamamos de nomo. Ou seja, o nomo é um conjunto de vários vilarejos. Entendam esse processo histórico. Então você tem a migração desses povos para o Vale do Rio Nilo, certo?
formaram ali pequenas comunidades, pequenos vilarejos. Esses vilarejos, com o passar do tempo, foram crescendo, não é? Acabaram aí se juntando e formando um nomo, tá? Aí aqui, pessoal, prestem atenção. Você já tem a centralização do poder. Com quem? Com o governante. Só que esse governante ainda não era o faraó. Quem era então? O nomarca. Nomarca. Prestem atenção aqui. Não me vá confundir monarca, o rei, com o nomarca. O nomarca é aqui no Antigo Egito, tudo bem? Então o nomarca é o chefe do nomo, tá? É o governante. Mas o que esse cara, o que esse sujeito, né? O que esse governante faz? Ele é responsável pela produção de alimentos, não é? Ele vai supervisionar a produção de alimentos, ele vai supervisionar a criação de animais, construções de edifícios e, claro, ele vai cobrar os famosos impostos. Se você produz alimento, você não é deixa parte dessa sua produção para o governo, porque aí ele vai fazer uma distribuição, vai pagar seus funcionários, os soldados. Então esses nomos eles foram cada vez mais se juntando, não é? E formando Mas em determinado momento da história, você tem os nomos do norte e os nomos do sul. Então, você tinha aqui os nomos, não é, do sul e os nomos do norte. E aí você tem o Baixo Egito aqui e aqui ao sul o Alto Egito. Claro que aqui vai surgir uma confusão. Peraí, professor, mas se é alto, não era para ser aqui em cima? Não, por quê? Quando você fala alto ou baixo, você está seguindo aquela questão, não é, do Rio Nilo. Então ele vai em direção ao mar Mediterrâneo. Então você tem o Alto Nilo e o Baixo Nilo. O Nilo nasce aqui no interior do continente africano e percorre todo esse território até desaguar no mar Mediterrâneo. Então você tem o Alto Nilo e o Baixo Nilo. Então aqui no sul o Alto Egito e aqui ao norte o Baixo Egito. Aqui vocês devem lembrar daquela explicação que eu dei para vocês em sala sobre o rio Tietê. Lembra que eu expliquei para vocês o rio Tietê? Eu falei, ó, ele nasce próximo ali à região do litoral paulista. No entanto, ao invés dele descer a serra em direção ao mar, ele vai para o interior do continente. Por isso é chamado de rio teimoso. Então, vocês devem pensar assim, que o rio ele sempre vai em direção ao mar, certo? Então aqui você tem, só para a gente lembrar do contexto da aula, você já tem aqui, percebam que vocês estão tendo aqui uma centralização do poder, não é? No começo eram vilarejos, esses vilarejos se tornaram nomos, governados pelo nomarca, agora você tem a divisão em dois grupos, não é? Em duas regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito. Quem acompanha filmes, séries ou até novelas que tratam sobre o Egito, quando o súdito se refere ao faraó, ele diz o chefe das duas coroas. E isso tem uma explicação histórica, gente. Está aqui, ó. Você tinha a coroa branca, não é, o governante do Alto Egito, e a coroa vermelha, que seria o governante do Baixo Egito. Mas em 3200 a.C., olha como, né, estamos distante aí no tempo. Um governante, Menes, realizou a união dessas coroas. Está aqui, ó. Ele realizou a união dessas coroas. Então, Menes aí, não é, a união do Alto e do Baixo Egito, o nosso primeiro faraó. Então, você tinha no primeiro momento a divisão do poder e agora vocês têm a unificação das coroas, a unificação do poder. Agora sim, o Egito ele é governado por apenas uma pessoa, um governante muito poderoso, que no caso era o faraó. Mas aí, em relação ao faraó, nós vamos tratar nas próximas aulas em que nós vamos abordar aí a sociedade egípcia. Tudo bem? Para
as próximas aulas, então, não é? Que eu tenho aqui previsto, vamos falar da sociedade egípcia, da religião no Antigo Egito e as formas de registro que existiam ali no Antigo Egito, no caso, os mais famosos, os hieróglifos. Tudo bem? Pessoal, então, finalizando essa breve revisão que nós fizemos nesse retorno, eu agradeço a todos que conseguiram acompanhar a aula, aqueles que porventura não conseguiram também, não é? Desejo aí não é? Ótima semana, e nesse momento aí que nós estamos vivendo, cuidem daquilo que nós temos de mais importante, que são os nossos familiares. Acredito que nós nos vemos logo. Um abraço a todos.